tua boa, perfeita e agradável vontade. Meu Pai, obrigado, Senhor, por tudo que foi aqui feito até aqui neste culto, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Amém? Amém. Lucas, capítulo 6, verso 6. Vamos fazer uma meditação rápida na palavra de Deus. Coloque-se de pé, se você puder, para você sair um pouco do seu lugar aí, né? Movimentar um pouco as suas pernas. Eu sei que está um pouco frio, né? Está um pouco frio, né? Mas o Senhor está aqui. E eu sei que Deus tem um projeto na nossa vida hoje, aqui neste lugar. Tem uma palavra ao nosso coração. Deus me deu esta palavra nos 45 minutos do segundo tempo, né? 45 minutos do segundo tempo. Lucas capítulo 6, verso 6 diz assim: todos encontraram? Diga amém. Amém. Lucas capítulo 6, verso 6 diz: e aconteceu também noutro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. Havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Diga comigo, mão direita mirrada. E os escribas e fariseus observavam se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos. Diga, ele conhecia os seus pensamentos. Por isso, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te, fica em pé no meio. Olha aí. E levantando-se, ficou ele em pé. E Jesus lhe disse: mas uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. Ele assim o fez, e a sua mão lhe foi restituída como a outra. Amém? Repita comigo assim: levanta, vem para o meio e estenda a sua mão. De novo, levanta, vem para o meio e estende a sua mão. Senhor meu Deus, mais uma vez estamos na tua presença. Eu nada tenho de mim mesmo, Senhor, eu dependo da tua misericórdia. Como todo domingo, Senhor, se a tua graça não for sobre mim, nada eu tenho, Senhor, para falar. O Senhor bem me conhece, Senhor, porque o Senhor é um Deus eterno. O Senhor está aqui neste lugar. O Senhor tem uma palavra ao nosso coração nesta noite. Nós viemos te adorar, e aqui está a tua igreja, a tua noiva, comprada, lavada e redimida pelo seu sangue. Ó Pai, que esta palavra traga vida, Senhor, que essa palavra traga esperança, que essa palavra traga ânimo, traga fé aos nossos corações, traga cura, Senhor, e que teu nome seja glorificado no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Pode se assentar. Para ver milagre, tem que ter uma grande necessidade. Para ver um milagre, tem que ter alguém que precisa. Por exemplo, é milagre alguém estar com uma dor de cabeça e tomar um Doril e a dor de cabeça sumir? Não, não é milagre. Porque hoje o homem já tem a capacidade tecnológica para inventar um medicamento que ela simplesmente maqueia a dor. Às vezes ela não age na causa, mas ela maqueia o efeito, né? E hoje nós temos aí a medicina, que ela está ajudando a humanidade a resolver vários tipos de doenças. Mas existem doenças, existem problemas, existem situações que nós precisamos de um milagre. Sabia? O milagre quem faz é Deus. Nós como homens não temos o poder de fazer milagres. Me lembro que quando fiz o concurso, na época de sargentos, eu não fiz nenhum cursinho. Não estudei sozinho em casa. E eu era de uma cidade pequena, estudei a vida toda em colégio público, e ali, peguei ali o manual, não sabia bem o que ia cair, mas eu comecei a estudar sozinho, e na época alguém disse para mim: mas são tantas milhares de pessoas concorrendo, você não fez cursinho, como é que você vai passar? E eu me dediquei à obra de Deus, me dedicava na obra de Deus na época, e eu disse: bom, eu estou fazendo a minha parte, mas o milagre, quem faz é Deus. Deus é um Deus que ainda faz milagres. Você crê nisso? Amém? Esse texto que acabamos de ler, ele conta uma história interessante. Jesus estava pregando na sinagoga. Quando Jesus estava pregando, havia um grande número de multidão que seguia Jesus.
E aqui nesse contexto, haviam alguns grupos de pessoas. O primeiro grupo, eu até anotei aqui, eram aqueles que estavam apenas para ver. Eles não se envolviam em nada, estavam ali para assistir o milagre. Estavam ali para ver, será que Deus vai curar? Será que Ele vai fazer algo no sábado? Eu vim aqui de curioso, eu vim aqui para ver o que vai acontecer. Às vezes, na igreja, Deus está fazendo um mover, o Espírito Santo está renovando pessoas, e tem aquelas pessoas que não se envolvem, não dão liberdade ao Espírito, elas só ficam observando, elas vieram para ver. Dentro da igreja existem pessoas que só vieram para assistir. Quando você vem para a casa de Deus no domingo, você não veio simplesmente para assistir o culto, não, nem para ver o pastor pregar, nem para assistir o louvor, não, você veio para adorar, você veio para participar do culto, aleluia. Eu quero fazer uma pergunta para você no início dessa mensagem: será que você está se envolvendo neste culto? Será que você tem adorado a Deus com o teu coração, com a tua mente, com a tua boca? Será que você tem exaltado, hoje Deus consegue ver na tua vida aqui, um adorador, uma adoradora, alguém que veio participar do culto? Ou você veio só ver o culto? Sabe, quando Jesus estava, havia essas pessoas que vinham apenas ver. O segundo culto, o segundo grupo, eram os religiosos. Aquelas pessoas que estavam ali para encontrar um erro em Jesus. Será que Ele vai curar no sábado? Eu quero que você entenda que esse homem tinha a mão mirrada. Quando eu ia contar a história para Ana Carolina, que eu conto história para ela todo dia, antes de dormir, alguns dias, né? Eu contava que tinha um homem que não conseguia pentear o cabelo, né? Com essa mão. Então ele ficava assim, ele tentava pentear a mão, a história do homem da mão mirrada. E aí ela dizia: é mesmo, pai? Você precisa ver, ele tinha a mão mirrada. Para você entender, ele não tinha, a mão dele era atrofiada. Provavelmente, ele tinha só até aqui, né? Aqui ele não tinha esse osso aqui, eu não lembro o nome desse osso aqui, rapaz, esqueci, né? E ele tinha somente o punho e a mão dele, ela era atrofiada. Este homem deve ter nascido com uma doença congênita, genética, talvez da barriga da sua mãe, ele já tinha um problema genético. E o interessante é que aquele que tinha algum defeito físico não poderia entrar no templo para adorar. Este homem não tinha que estar no templo, mas ele foi colocado ali propositalmente. Porque aqueles religiosos queriam achar um erro em Jesus. Eles queriam provar a Jesus, o coração deles era tão endurecido, que eles queriam ver que Jesus iria cometer um erro, curar no sábado. Aí aquele homem está ali no meio da multidão. Alguns comentaristas dizem que ele nasceu assim, outros dizem que ele teve lepra. Eu não acredito que ele tenha tido lepra, porque esses que dizem que ele tinha lepra, dizem que caiu um pedaço do braço dele e tal. Para mim, é muito forte, né? Mas o importante é que ele não tinha, a mão dele era o quê? Encolhida. Ele estava no meio do templo, e aquelas pessoas queriam achar um erro em Jesus, e simplesmente começaram a pensar entre si, e a analisar: será que ele vai curar no sábado? Será que ele vai fazer isso? Porque aquele homem está enfermo, e aonde Jesus passava, enfermos eram curados, pessoas eram libertas, o evangelho era propagado, Jesus fazia milagres. Eu quero que você entenda, eu consigo imaginar, aqui no texto diz que Jesus, conhecendo o que estava nos seus corações, no seu entendimento, ele sabia que eles estavam armando para ele uma armadilha. Aí tem alguém que diz que Jesus era onisciente, mas eu quero dizer para você que como Deus ele era onisciente, mas como homem não. Como homem, o Espírito Santo revelou a ele que aqueles homens estavam armando para ele uma armadilha. E aí Jesus faz uma pergunta, ele pergunta: uma coisa eu quero te perguntar, é lícito, é correto, no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? Jesus, sabendo a dureza do coração daqueles homens, ele faz uma pergunta: será que é correto eu curar esse homem? Será que é correto eu salvar alguém no sábado? E ele começou a colocar aqueles homens que estavam armando para ele uma armadilha em xeque-mate. Eles tinham que dar uma resposta. O texto diz que ele olhou para todos em redor, porque ninguém respondeu nada. Eles se calaram. Eles não queriam se comprometer com a resposta. Por quê? Porque se eles dissessem: não é lícito curar, salvar, não é lícito. Então vocês não têm amor.
Se ele dissesse, é correto, e ele curasse um homem, ele não poderia ser o quê? Condenado. Eles se calaram. Aí Jesus chama aquele homem para o meio. Ele estava num canto. Ele estava num cantinho isolado, quem sabe ali, já proposital, Jesus chama, ele vem para o meio. Todos cercam em volta de Jesus. Jesus olha para ele e fala assim, estende a tua mão. A Bíblia diz que quando ele disse, estende a sua mão, na mesma hora, a mão daquele homem foi curada. Ela ficou sã como a outra mão. E aqueles homens começaram a ficar em polvorosa, porque o que eles poderiam fazer com esse Jesus que está muito acima da lei, aleluia, muito acima da religião, muito acima da nossa compreensão humana, um Jesus que opera maravilhas, um Jesus que opera milagres, um Jesus que até hoje, aleluia, ele faz surdo ouvir, ele faz cego ver, ele faz paralítico andar, ele faz mudo falar, ele opera canceroso, ele opera pessoa, ele cura pessoa com AIDS, ele faz maravilhas no meio do seu povo. Você crê nisso, amém? Meu irmão, eu aprendo algumas coisas nesse texto. A primeira coisa que eu aprendo é que Jesus tem poder na sua palavra. Quando ele diz para aquele homem, estende a sua mão, não era qualquer pessoa que estava falando para aquele homem, era aquele que João disse, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava com Deus no princípio, e graças a ele, por ele, tudo que foi feito se fez. Quando Jesus ajudou na criação, lá em Gênesis capítulo 1, que Deus disse, haja luz, e houve luz, Jesus estava ali na criação, criando todas as coisas, ele era o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, e quando Jesus disse para aquele homem, estende a sua mão, era o próprio Deus dizendo, ei, aquilo que o homem não pode fazer por você, eu posso fazer, aquilo que a medicina não pode fazer porque já passou, eu sou o Deus que tem todo o poder e toda a autoridade para fazer. Eu prego nesta noite um Cristo que cura, eu prego nesta noite um Cristo que liberta, eu prego nesta noite um Cristo que tem autoridade na sua palavra, para fazer muito além do que você possa imaginar, do que você possa pensar, e Ele está aqui nesta noite, Ele está aqui no meio da igreja, através dessa palavra, o Espírito Santo está operando aqui nesta noite. Levanta a tua mão assim, eu não sei o que você precisa nesta noite, mas nesta noite aqui deixa eu altar, eu quero declarar para você, uma palavra de vitória para a tua vida, uma palavra de vitória para a tua casa, uma cura, quem sabe, para uma enfermidade que você está passando, aleluia, Deus vai abrir esta porta que você precisa, que parece que está fechada, Deus vai fazer, porque Deus é poderoso. Você crê nessa palavra? Diz amém? Diga, o Senhor tem todo o poder. Meu irmão, eu aprendo algumas coisas. Primeiro, ele fala para o homem assim, levanta-te. Sabe quantas vezes nós caímos na fé? Quantas vezes nós ficamos o quê? Sem forças. Quantas vezes nós ficamos desanimados? Quantas vezes? Quem é que se sentiu assim? Desanimado. Você não quer congregar, você não quer ir na igreja, você não tem força para orar. Você se sente como se tivesse enfraquecido. Você não tem força para caminhar. Quantas vezes nós desanimamos? Eu estava conversando com um diácono, até Jussiel ontem, e eu estava falando com ele que hoje nós vivemos uma época em que nós olhamos no jornal gritando à volta de Jesus. Nós olhamos, tudo está sendo preparado para o anticristo se manifestar. E quantos de nós estamos dormindo? Quantos de nós estamos até vacilante na nossa caminhada? Quantos de nós estamos assim com os olhos fechados para podermos enxergar aquilo que está acontecendo no mundo diante dos nossos olhos? Mas hoje, Jesus trouxe você e trouxe eu aqui nesta noite para abrir os nossos olhos espirituais e para dizer para mim e para você, põe-te em pé, que eu falarei contigo. Sabe, Deus é o Deus que quer você não prostrado, Deus quer você em pé. Deus não quer você sem forças, Deus quer fortalecer você. Deus não quer você desanimado, Deus quer te encher hoje com o Espírito Santo, te dá poder, te dá autoridade, te dá fôlego, te dá força para vencer as astutas ciladas do inimigo. Diga assim, o Senhor
me quer de pé. Sabe, a primeira coisa que Jesus falou para aquele homem, se põe de pé. Aquele homem estava sentado num canto na sala. Quem sabe ele se achava indigno de ver Jesus. Quem sabe ele se achava imerecedor de receber alguma coisa. E o interessante é que esta passagem nos diz que esse se levantar não era só físico, mas era principalmente espiritual. Aleluia! Para que nós vivamos o sobrenatural de Deus na nossa vida, nós temos que estar de pé diante da presença dEle. Nós temos que estar com a cabeça erguida. O Espírito Santo está aqui nesta noite, e Ele está falando conosco. Se põe de pé, e você vai ver a glória de Deus caindo sobre a tua vida. Se põe de pé, e você vai ver milagres acontecendo lá na tua casa. Se põe em pé, que você vai ver o sobrenatural de Deus vindo sobre você. Deixa eu falar algo para você. Como pastor, eu não posso colocar você de pé. Não. Eu posso pegar a vara do pastor e tentar trazer você para o caminho. E eu estou fazendo isso agora através da palavra. Eu estou tentando trazer você de volta para o caminho. Mas a decisão de se colocar de pé é da ovelha. A ovelha tem que querer se levantar. Eu me lembro do filho pródigo, que ele disse: ei, eu irei novamente, eu me levantarei, e irei novamente me encontrar com o meu pai. Aleluia! A decisão não é minha, a decisão é tua. Mas nessa noite o Espírito Santo está bradando no meu coração. Deus quer fazer coisas grandes na nossa vida, mas para acontecer nós temos que estar de pé diante da presença dEle. Pastor, mas eu estou fraco. Nessa noite Ele te fortalece. Pastor, parece que eu estou amarrado. Nessa noite toda amarra sobre a tua vida vai cair, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Pastor, estou sem força. Nesta noite Ele é aquele que é o dínamo, é o poder, é a autoridade. Ele está aqui através do Espírito Santo. Aleluia! E Ele quer levantar a nossa vida nesta noite. Meu irmão, ele se pôs de pé. Para que aconteça um milagre, nós temos que estar em pé. Ezequiel capítulo 2, eu falei: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs de pé, e eu ouvi aquele que me falava. Quem aqui já foi colocado de pé pelo Senhor? Eu já. Houveram momentos na minha vida que eu estava tão fraco, desanimado. Arei, calabaçúria. Eu vou dizer algo para você. Eu só estou em pé porque Ele me sustentou. Se não fosse Ele, eu já teria caído há muito tempo. Mas a graça, o amor, aleluia, a misericórdia desse Deus que eu amo, tem me sustentado até aqui. E é esse Deus que vai me levar até as mansões celestes. É pela graça que eu vou chegar diante dEle. É pela graça, aleluia, que eu entrarei naquele lugar juntamente com você, que teme a este Deus maravilhoso. É Ele que tem te trazido até aqui. Aleluia. Deus diz a Jeremias capítulo 18:1: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir você as minhas palavras. Deus diz a Elias, desanimado no meio do pé de zimbro, um anjo aparece e diz: ei, come esse pão aí, se põe de pé, porque a caminhada é longa. Aleluia. O sonho de Deus é ver você de pé. O sonho de Deus é ver você caminhando com alegria. O sonho de Deus é ver você trabalhando para Ele, na obra dEle com alegria. O sonho de Deus é derramar dons espirituais sobre essa igreja. O sonho de Deus é batizar pessoas aqui com o Espírito Santo. Deus quer renovar esta igreja. Deus quer encher essa igreja. Deus quer fazer milagres no meio da nossa igreja. Mas para isso acontecer, nós temos que estar de pé. Quando Paulo encontrou Jesus em Atos capítulo 9, lá em Damasco, Jesus fala assim: ei, se levanta. Ele estava cego.
vai à rua chamada direita, e lá tem um camarada lá que vai orar por você, Ananias, aleluia. Ele vai botar a mão sobre suas vistas, aleluia, e você vai ser curado. Paulo foi à rua chamada direita, e ali Deus mandou o servo dele, curou a Paulo, porque Paulo estava de pé. Sabe, eu tiro dessa lição aqui o seguinte: o que Deus pode fazer, Ele faz. Diga assim: o que Deus precisa fazer, Ele faz. Mas o que eu preciso fazer, está nas minhas mãos. Deus quer te abençoar. Oh, aleluia. Você que está ouvindo pela live, oh filha, Deus quer te abençoar. Deus quer, aleluia. Deus não é mentiroso, Deus é fiel, aleluia. Deus é um Deus que cumpre as suas promessas, mas aquilo que você precisa fazer, é você que tem que fazer, aleluia. Se você começar a fazer, você vai ver que as portas vão se abrir, e você vai entrar e vai glorificar, e vai ver que só o Senhor é Deus sobre a tua vida. Se coloque na posição de Deus, porque Deus quer fazer obras grandes. Meu querido, segunda coisa que ele fez: primeiro, levanta-te. Segundo, vem para o meio. Diga comigo, vem para o meio. Sabe, aquele homem estava num cantinho assim, estava lá atrás, num canto. Quem sabe desanimado, quem sabe não acreditando mais, quem sabe tinha sido mandado para ali, mas ele não tinha o conhecimento que queriam pegar Jesus. Não, ele estava ali assistindo, e como ele tinha aquele defeito, ele estava bem escondidinho, para ninguém ver que ele estava no templo. Aleluia. Mas Jesus fala para ele assim: sai do canto, vem para o meio. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você hoje com esta palavra? Para você vir para o meio. Deus está chamando a nossa atenção, e Ele está dizendo para você: tenha foco, se firme, se envolva, tenha relacionamento comigo. Vir por o meio significa: se envolva na minha presença, tenha uma vida de santidade na minha presença, tenha uma vida de comunhão, aleluia, na minha casa. Vem para o meio, não fica aí acuado no canto não, vem para o meio, porque eu quero fazer coisas grandes na tua vida. Deus não te chamou para ser apenas um ouvinte, Deus não te chamou para ser apenas um mero telespectador, Deus não te chamou apenas para ser uma pessoa que fica aqui: eu vim aqui curioso, o que vai acontecer? Deus quer te usar, Deus quer me usar, Deus quer fazer coisas grandes na nossa vida, mas para isso acontecer, nós temos que deixar o nosso lugar e vir para o meio. Oh, quem está no meio vê a glória de Deus, quem está no meio vê o sobrenatural de Deus, quem está no meio, aleluia, vê o mar se abrir e passa em pés enxutos, porque está no meio. Quem está no meio, aleluia, assim como Josué, vê as muralhas caírem, mas as muralhas caem porque ele está envolvido, ele está no meio. Quem está no meio, como Davi estava no meio, com 5 pedrinhas, ele foi enfrentar Golias, mas apenas com uma pedra, aquele gigante caiu no chão, porque ele estava no meio. Sabe o que é no meio? É estar no centro da vontade de Deus, aleluia. Não saia debaixo da vontade dele não, fica no centro, porque quem está no centro desta vontade, milagres acontecerão. Quer ver acontecer milagre? Fica no centro da vontade. Quantas pessoas têm um chamado e perdem a vontade de Deus? Perde o centro da vontade, o centro da direção de Deus. Eu sempre me preocupei muito em estar dentro da vontade de Deus. Uma coisa eu quero dizer aqui, digo com cara limpa aqui, bem tranquilo, no rosto de todo mundo: eu estou aqui porque eu estou no centro da vontade de Deus. É o centro da vontade de Deus estar aqui, aleluia, oh aleluia. Eu tenho a consciência tranquila, eu estou no centro da vontade. Como é bom estar no centro da vontade de Deus. Quando você está no centro da vontade, Ele não te deixa, aleluia. Quando você está no centro da vontade, você é erguido por Ele, é animado por Ele, você é levantado por Ele, porque você está no centro da vontade de Deus. Eu quero fazer uma pergunta: você está no centro da vontade de Deus? Sabe, meu querido, muitas vezes nós saímos dessa vontade, porque nós queremos que seja feita a nossa vontade. Nós oramos e dizemos: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas nós somos crentes mimados. Se não for do jeito que eu quero, se não for da maneira que eu quero,
Se não for no momento que eu quero, eu me decepciono, já quero abandonar tudo. Eu me lembro do primeiro não que Deus me deu. Doeu. Mas como doeu? Até hoje eu sinto a dor. A cipuada foi tão forte que fazem 35 anos e eu sinto a dor até hoje. Eu estudava num colégio e eu estava fazendo prova para o Exército e para outras forças, estava na Marinha na realidade. E eu estava fazendo concurso na época para a Marinha. E eu queria entrar na Marinha. O meu sonho era usar aquela roupa branca de Marinha, né, que eu via na televisão. Eu via o Top Gun, né? Eu via lá aquele cara bonito pra caramba, esqueci o nome dele, rapaz. Ele vinha andando assim, o Tom Cruise. Eu era o Tom Cruise. E eu me via entrando de branco assim, com aquela roupa de marinha, entrando no navio. Eu queria ser oficial de marinha, era o meu sonho. Eu estudei. E aí eu entrei no cursinho, e aí pelas minhas notas eu cheguei numa turma de 13 escolhidos, não, 20 escolhidos, que era chamada de turma de oficiais alunos. Porque o cursinho investia naqueles 20. Eu era dos 20. E dos 20 eu era o terceiro. E eu pensei, puxa vida, vou ser oficial da Marinha. Era o meu sonho. E eu estudei. Um ano inteiro, meu irmão estava sábado, domingo o dia inteiro, segunda, eu estudava, ia para o culto à noite, só parava para ir para o culto. E estudava. Eu comi o estudo, de tanto que eu estudei. Aí vieram os concursos, começou a vir o primeiro concurso, veio da SpaceX, eu passei, depois fiquei em descritiva. Depois veio outro concurso, começou a vir EFON, eu passei para oficial da Marinha Mercante. Mas o meu sonho qual era? Marinha do Brasil. E era o meu sonho. E aí quando chegou no culto de manhã, no domingo de manhã, eu fui para a ceia, uma semana antes da prova. Eu tinha estudado tudo, e tinha tido um simulado, e eu tinha sido o terceiro lugar do simulado. E quando chegou no domingo de manhã, no culto da ceia, eu fui, era ceia. Participei da ceia, o pastor, usado em revelação, lá do púlpito, diz assim, Deus manda dizer para você, eu não vou abrir a porta. E na hora, será que é comigo? A gente sempre pensa que não é comigo, né? Deus diz para você, eu não vou porque eu tenho um sonho maior para você. Um projeto maior. E eu fiquei assim meio triste, acabou o culto, fui falar com o pastor disse para mim, não, é com você mesmo. Deus falou para mim, você não vai passar. Eu pensei, como? Eu sou fiel na igreja, eu sou crente, eu sou músico, líder de jovens, trabalho com condenado, como eu não vou passar? Estou estudando pra caramba. Aí eu fui dar nesses crentes aqui de hoje, né? Eu não recebo. Já viu essa frase? Eu não aceito Jesus. Quem já viu essa frase? Levanta a mão aqui. Eu pensei, não é de Deus, não pode. Deus me ama. Como que Deus vai dizer não para mim? E eu vou me embrenhar para estudar, mas vou estudar o dobro. Virava a noite. Quando chegou no sábado da prova. Era uma prova no sábado, uma prova no domingo. No sábado, eu praticamente fechei a prova. Fui muito bem. E eu pensei, domingo eu vou fechar com chave de ouro, vou entrar na Escola Naval, meu comando, estou entrando na Escola Naval. Quando chegou no domingo, começou as primeiras provas, fui na prova de física. Aqui eu era o melhor, aqui eu tinha mais facilidade, eu dava aula no cursinho. Quando eu entrei, abri a prova assim. Tem um controle de del mental. Eu não lembrava nada. Nada. Eu olhava para a prova, meu Deus, isso aqui é vetor, eu não lembro. Isso aqui é força. Isso aqui é aquele negócio de eletricidade, eu não lembro nada. E eu fiquei apavorado, e eu, calma, bebe água. Fui beber água, fui no banheiro, lavei o rosto, voltei, não lembrava nada. E aí o tempo foi passando, chutei tudo, não passei. Cheguei na minha casa arrasado. E quando foram olhar os gabaritos, eu tinha feito 9 em cima de todas as provas. E sabe quanto que eu tirei em física? Acho que eu tirei 1. Você tem uma prova no chute. E eu não entrei. Eu fiquei tão triste, tão arrasado. E eu sei que se fosse qualquer outra pessoa, eu ia pensar, não, eu não vou mais servir esse Deus. Não, pelo contrário. Eu entendi que é dele que vem a bênção. Aleluia. E aquilo que eu pensava que poderia ser bênção para mim, não seria, porque Deus vê o futuro. Deus vê o que eu não conseguia ver. Oh, calabaçuri, canta labaxai. E quando você está no meio da presença dEle, você para de olhar o hoje e começa a ver o sobrenatural de Deus, que não há explicação, não há muito sentido, às vezes, na lógica humana,
mas eu amo, eu sirvo com toda a força do meu coração, porque esse Deus fez o melhor da minha vida, e é por isso que eu estou aqui nessa noite, dizendo para você, até o não de Deus vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena servir a Ele, vale a pena. Este homem veio para o meio, orei, calabassuri, canta labachai. Sabe, meu querido, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã, e este rio está passando aqui nesta noite. Se você mergulhar nesse rio, você vai ficar no centro da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é perfeita, porque a vontade de Deus é santa, a vontade de Deus é inigualável, a vontade de Deus, aleluia, não há explicações para estar no centro da vontade de Deus. Oh, glória! Ore calabá, sube calabá. Fecha os teus olhos aí, fecha os teus olhos aí. Fala com o Pai um pouquinho aí. Quem sabe você não está entendendo muito o que Deus está fazendo na tua vida. Quem sabe você não está entendendo muito algumas coisas que lhe aconteceram. Mas Deus hoje te trouxe aqui para dizer para você, ou até mesmo você pela live, vale a pena estar no centro da vontade de Deus. Vale a pena estar no centro da vontade de Deus. Você não entregou a tua vida a Ele, Ele está guiando a tua vida. Ele está direcionando os seus passos. Ele está, aleluia, abençoando você, até mesmo o tempo de Deus nos dá, é o tempo bom, perfeito e agradável. Se eu tivesse passado na escola naval, com a mente que eu tinha antes, eu era soberbo, eu era arrogante, eu achava que eu era bom, Pedro, eu dizia na turma, eu sou bom, eu sou um dos melhores aqui, eu só não sou o 01 porque eu não sou o 01, eu sou o 03. Mas quando eu chegar e ser oficial, eu vou ser um dos melhores, eu vou ser bom, eu sou bom. Eu achava que eu sabia tudo. Aí Deus me ensinou, aleluia. Deus me ensinou que hoje eu não sou nada, aleluia. Eu não sou nada, meu irmão, doeu, porque passar pelo processo. Quem cantou de processo hoje aqui? Alguém falou de processo? Ah, foi a Julie. Ela falou assim no louvor dela, que o processo, de alguma coisa de processo, não falou? Que mesmo quando ela não entendia o processo de Deus sempre é bom, mesmo quando nós não compreendemos, que dói, meu irmão, passar pelo processo, mas está no meio, aleluia, é andar com Deus lado a lado, está no meio, é jamais andar sozinho, está no meio, aleluia, é ter a certeza que o Senhor tem o melhor para fazer na nossa vida. Queira estar no meio da vontade de Deus. Esse homem foi para o meio, a ordem de Jesus é: vem para o meio. O provicanterev assube alabachai. A ordem foi: vem para o meio. Ele veio. Quem sabe ele ficou imaginando o que Jesus vai fazer. Diga comigo, era sábado. Meu irmão, curar no sábado não podia. Eles eram hipócritas, religiosos. A religião é uma desgraça. A religião julga as pessoas, a religião condena ao inferno. E quando eu digo de religião, a religião sem a graça de Deus, ela é um esforço humano que jamais levará o homem à presença do Pai. Mas quando nós reconhecemos as nossas fraquezas e nos humilhamos diante dele e entramos pelo caminho que é esta palavra, aleluia, pode ter certeza que você vai chegar pela graça na presença de Deus, aleluia. Por quê? Porque a religião não vai te levar para lá, mas a graça de Deus através de Cristo já te colocou lá pela fé, aleluia. Isso é aquilo que nós vivemos hoje. Sabe, meu irmão, a religião é uma desgraça. Era sábado, diga comigo, era sábado, de novo, sabadão, eles não podiam fazer nada sábado, e até hoje é assim. Quando eu fui em Israel, eu fui comprar um presentinho na sexta-feira, que era o Shabá, e eu perguntei, era $5, eu falei, eu pago 7, não, eu pago 10, não, aí eu brinquei, eu pago $1.000, e o camarada falou assim, é Sabá, dia santo, em inglês, não vou repetir aqui, porque o inglês é tão fluente que vai assustar. E quando ele falou aquilo, eu entendi o que era a importância do sabá. Se ele pegasse aquele dinheiro, ele era maldito para ele, porque ele guardava o sábado. Ele não podia vender para mim, eu entendi. Eu fiquei maravilhado com a fé, com a obediência deles. Sabe, era sábado, aí Jesus chama ele para o meio, chamou. Jesus poderia ter falado qualquer coisa para ele. Ele poderia ter puxado a mão dele.
Ele não poderia ter puxado a mão dele? Poderia. Ele poderia ter mandado alguém pegar na mão dele e tal. Não, ele falou assim, estende a sua mão. Parece brincadeira, né? O homem, a mão era encolhida. A mão era encolhida. Estende a sua mão. O que aconteceu na hora? Os ossos que não tinham, porque ele só tinha só um cotoco aqui, uma mãozinha pendurada no cotoco, as células começaram a se multiplicar, a ordem do mestre. O osso começou a crescer, os nervos, os ligamentos começaram a crescer, aleluia. Aquele homem, quando estendeu a mão assim, não tinha mão, apareceu braço, apareceu mão, apareceu tendão, aleluia. Olha, eu vou dizer para você que até o braço daquele homem que nasceu era musculoso, porque Deus quando faz perfeito. Não era um braço, aquele braço, sabe, magrinho, não, devia ser um camarada forte, porque Deus quando faz a obra, Ele faz perfeita. A ordem de Deus, quando é verdadeira e vem do Espírito Santo para a nossa vida, o sobrenatural acontece, e do nada Deus faz todas as coisas. Deus não precisa de nada para fazer, é só a ordem dEle. A ordem dEle é a sua obediência e a fé. O milagre acontece. Você crê nisso nessa noite? O milagre acontece quando nós obedecemos a voz de Deus. E eu fico pensando, quase tudo que nós fazemos depende das nossas mãos. Aquele homem não conseguia trabalhar, aquele homem não conseguia abraçar direito, aquele homem não conseguia pentear o cabelo, como brincava com a Ana Carolina. Aquele homem jamais poderia ser tecladista igual o Everson. Aquele homem não poderia tocar harpa. Aquele homem não poderia entrar no templo porque ele tinha uma mão defeituosa. Mas a partir daquele homem, a partir daquele dia, aquele homem pôde abraçar, aquele homem pôde trabalhar, aquele homem pôde levantar a mão para adorar, aquele homem pôde magnificar o nome do Senhor. Abraçou um filho, abraçou quem sabe uma esposa. Por quê? Porque ele obedeceu à voz de Deus. Quando você e eu obedecemos à voz de Deus, nós saímos da nossa inércia espiritual e começamos a andar, se mover por Ele, e começamos a ver, aleluia, através daquilo que Ele nos dá, as bênçãos dEle acontecendo na nossa vida. Quando aquele homem foi chamado para o meio, e Deus mandou ele estender a mão, ele poderia ter mentido, pegado a mão boa, o braço bom, porque a mão esquerda dele funcionava, o braço funcionava, só o direito que era encolhido. Mas ele contou, ele mostrou o direito e teve a coragem de mostrar o problema que ele tinha para Jesus. Você sabe por que às vezes nós não somos curados? Você sabe por que às vezes o milagre não acontece? Porque nós não contamos tudo para Jesus. Nós temos gavetas guardadas no nosso subconsciente, no nosso coração. E essas gavetas estão fechadas com cadeado por fora, ninguém sabe. Nossos pais não sabem, nossa esposa não sabe, nosso amigo não sabe, o pastor Moisés jamais saberá, mas nessas gavetas nós temos segredos ocultos ali, que ninguém conhece, mas hoje eu quero te convidar, revele-se perante o Senhor Jesus, mostra que teu braço está encolhido, mostra que você precisa de um milagre, mostra que você precisa que o sobrenatural dele aconteça na sua vida. Sabe, meu querido, eu anotei esse versículo aqui que diz assim, o profeta Zacarias profetizou dizendo, que feridas são essas nas suas mãos, dirá ele, são feridas que fui ferido na casa dos meus amigos. Sabe, as mãos de Jesus foram feridas por nós na cruz, assim como a mão daquele homem foi curada, Jesus entregou-se por nós, as suas mãos foram feridas por nos amar. Hoje eu quero te convidar a estender a sua mão e pedir ajuda a Deus, a estender a sua mão, aleluia, para ajudar quem sabe o seu irmão que está prostrado ao seu lado, a estender a mão para abençoar esta obra, a estender a mão para orar por pessoas que estão precisando, a estender a mão para que milagres de Deus aconteçam na tua casa e na tua família. Deus só quer que você estenda a mão, Deus só quer que você saia do teu lugar, Deus só quer que você se levante, Deus só quer que você obedeça a sua palavra e creia que Ele está aqui nesta noite. Você crê nisso, amém? Se coloca de pé. Todos temos defeitos, todos temos, quem sabe, uma mão encolhida aí. Todos nós temos uma mão encolhida. Quem sabe essa mão encolhida seja o seu temperamento. Quem sabe essa mão encolhida seja um defeito teu. Um defeito teu. Quem sabe essa mão encolhida seja um problema que você precisa resolver. Que mão encolhida é essa que você tem aí? Mas hoje Deus te convida a sair para o meio, a sair do seu lugar e vir para o meio da presença dEle. Jesus andou naquele templo,
Ele curou aquele homem. E Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui no meio da igreja. Ele está aqui. Feche teus olhos. Ele está aqui. Sara vai louvar ao Senhor. Você que está vendo pela live, Jesus quer te alcançar aí mesmo, na tua casa. Ah, não há nada impossível para Ele, não há nada impossível para Ele. Ele quer te alcançar na sua casa. Fala com o Senhor aí, fala com Ele. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, do lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, oh, oh. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. E mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Volte para o mar, vou te esperar no mar. Oh, não é hora de parar. Deus contemplou seu caminho. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Este cenário vai mudar, a tua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede?
vou separar. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Glória a Deus, oh, aleluia. Feche teus olhos aí, vamos falar com Jesus. Senhor Jesus, esta palavra ministrada aqui nesta noite é poderosa, Senhor, para destruição de fortalezas, palavra viva, palavra de Deus. Eu sei que ela não volta vazia, eu sei que nesta noite ela faz o que ela lhe apraz, ela vai até a divisão da alma e do espírito. No nome de Jesus, eu quero apresentar agora esta pessoa, essas pessoas que aqui entraram nesta noite, quem sabe estão como aquele homem, quem sabe estão com a mão, ó Pai, encolhida, quem sabe precisam de um milagre na sua vida pessoal, na sua vida financeira, na sua vida emocional. Meu Deus, no nome de Jesus, na sua vida espiritual, vem agindo, Senhor, e faz um milagre para que teu nome seja glorificado. Esta pessoa que está assistindo pela live, Senhor, alcança, ó Pai, abençoa-nos, Senhor, nos sustenta na tua presença, e eu creio, Senhor, que esta palavra é poderosa, eu creio que esta palavra é viva, Senhor, esta palavra é verdadeira. Ó Pai, eu quero te glorificar e te exaltar, no nome de Jesus, amém. Amém, dá aplauso ao Senhor, amém. Amém. Queridos, próxima semana, na quarta-feira, será a nossa finalização da nossa campanha. O tema da campanha é: que queres que eu te faça? Então vai ser o nosso último culto da campanha na próxima quarta-feira. Nós não teremos quinta-feira a nossa célula, tá? Não teremos nessa quinta-feira a célula. Eu vou mudar ali. Nós vamos ter apenas a partir do dia 20 a célula, que vai ser na casa da irmã Vânia, né? A irmã Vânia vai pedir um culto lá, uma célula lá, e nós vamos fazer um culto lá na casa dela no dia 20, tá bom? Desse mês. Então não teremos nem nessa quinta e nem na outra quinta. Amém? Sábado agora é sábado livre, domingo escola dominical e à noite um grande culto de adoração ao nome do Senhor. Coloca tuas mãos assim, já vamos terminar. Dá um Fá maior. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, te dar o louvor e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo, seja com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Todos dizem amém. Dá um aplauso ao Senhor, que o Senhor te abençoe no nome de Jesus.